Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas hoje vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é um quadrinho nacional, La Dançarina, escrito por Lilo Parra e desenhado por Jefferson Costa. Essa edição que eu tenho aqui, é da HarperCollins. Eu falo essa edição porque a primeira vez que eu vi esse quadrinho foi em 2018. Peguei numa biblioteca e tal, e era de uma outra editora. Ele foi publicado a primeira vez pela editora Quadro a Quadro em 2015, que ele ganhou um PROAC, né, o Programa de Ação Cultural aqui do Estado de São Paulo. Depois ele foi publicado pela editora Jupati, em 2017, e depois, em 2022, pela HarperCollins. Como eu disse, eu li essa edição a primeira vez em 2018, que eu peguei numa biblioteca. Eu achei isso aqui fantástico, eu fiquei impressionado com esse quadrinho. Tanto o texto quanto a arte são ótimos. A arte eu vou falar mais a respeito um pouquinho depois, que eu vou dar uma viajada e tal. Eu só comprei esse quadrinho ano passado, em 2023. Eu comprei pela Amazon, eu vou deixar até o link na descrição, caso você queira comprar pelo nosso link, vai ajudar nosso canal e tal. Mas vamos lá para a história. Então, a dançarina, na verdade, é a morte. Então essa aqui é a morte. Na verdade, ela é a grife espanhola. Como esse quadrinho é assim, tá a espanhola descendo do navio, tá vendo? Aqui tem um estivador, né, no porto. A gente vê um pé descalço da espanhola descendo. Aí o cara já olha abismado, assim, né? Tem uma mulher com um decote generoso aqui. E aí todo mundo olhando, né, para essa beldade que acabou de sair do navio. Então a gente vê quem está em Salvador em 1918, nesse navio aqui. Aí todos os homens já olham para ela, né? Ela passa, né? Acariciando um deles, que já faz um re-re-re, e o re-re-re vira um coffee, coffee, coffee. Então aqui já está contaminado pela gripe espanhola. Então no próximo quadrinho a gente está em 2010, lá São Paulo 2010. E tem esse senhor aqui, já tem 104 anos, que é o Pedro. E aqui temos esse menino aqui, que é o neto desse fulano. Vai visitar o avô no hospital. E o avô pede para ele tirar ele de lá, porque ele sabe que ele vai morrer, né? Já tá velhinho. E ele quer morrer exatamente onde a mãe foi enterrada. Então tem a jornada aqui desse fulano. E temos a jornada também do Pedro, aqui em 1918, que a gente volta para cá. Essa aqui é a mãe do Pedro, que está cuidando dele. Então esse aqui é o Pedro, né? Já aqui com 12 anos. A mãe dele tá com a gripe espanhola, ele tá com a gripe espanhola. Ela consegue alguns medicamentos, né, para dar pro menino. O menino consegue se curar, porém a mãe dele não. Aqui ele ainda não sabe que a mãe morreu, né? Então ele tá indo procurar a mãe. Então quando ele descobre que a mãe tá morta, ele fica desolado, né? Se afundando em lágrimas aqui, né? E ele decide, já que ninguém faz nada e tal, né, que não tem medicamento, não tem força nenhuma do governo, de ninguém que ajudar, eu vou levar minha mãe para ser enterrada num solo sagrado. Então ele vai enterrar a mãe num pátio de uma igreja. Só que fica numa outra cidade. E ele tem 12 anos só, né? Então o que ele faz? Ele consegue um cavalo, coloca a mãe numa caminha, numa maca e vai com o cavalo, né? Enquanto isso está o neto aqui tirando clandestinamente o avô, né? Com a cadeira de rodas, faz um buraco aqui na grade e foge com o avô do hospital. Aqui no quadrinho tem uma outra coisa interessante que é a oralidade. A oralidade porque o Pedro, ele é imigrante espanhol, né? Então a mãe dele e ele são espanhóis e tal. Ou ele é descendente de espanhol, a mãe é imigrante, mas ele fala com esse sotaque espanhol e tal. Então tem os imigrantes italianos, os imigrantes japoneses. Então as pessoas vão falando com essa característica da linguagem delas, né? E quando ele se encontra com aquela preta velha, né? Então, ou seja, a gente vê ela falando, né, com toda essa gentileza, né, de uma preta velha, né, que benze o garoto, depois dá o chazinho, né, com o cachimbo, né, característico, né. Então isso aqui é muito bom, assim, muito bem feito. Aí tem umas coisas interessantes aqui, por exemplo, a morte, né, ela se encontra com algumas pessoas. Aqui tem um fulano na barbearia, né, que é um Francisco. E ela aparece, fala assim: "Ei, Francisco, tudo bom?" E o cara fica já de olho aberto, assim, o que é, né? E esse Francisco aqui, na verdade, é o Rodrigues Alves, né? O Francisco Rodrigues Alves foi o 5º presidente do Brasil. Ele foi presidente de 1902 a 1906, depois ele foi senador e tal. E ele foi eleito de novo para presidente em 1918, nessa época aqui. Só que ele não chegou a exercer o mandato porque ele morreu. E ele morreu porque ele pegou gripe espanhola, né? Aí tem uma controvérsia, né, histórica, porque tem muitas pessoas que falam que ele não pegou gripe espanhola e tal.
ele já estava doente e tal, e não foi bem a gripe, então, porque não tem os dados corretos, né? Porém, é de sabedoria popular que foi de gripe espanhola que ele morreu, porque a gripe, né, a pandemia, ela não julgava nem pobres, nem ricos, nem presidentes, nem, né, nem nada. Então, não importa se você era poderoso ou não, né? Você ia ser pego pela espanhola. E aqui tem uma coisa bem interessante que você vê, que ele tá aqui na barbearia, e no outro quadrinho já tá aqui no inferno, né? Já tá no apocalipse aqui, né? Tá vendo toda essa cena? E ela falando, ela já se até já ficando com outra feição, tá vendo? E o cara já ficando horrorizado, né, com tudo que está acontecendo, né, no mundo. E ela aí se afoga no meio desses mortos aqui. E aí ele fica todo borrado na cadeira ali, né? Então é uma das pessoas que encontrou com a morte e tal. E aí o que acontece? A Preta Velha fala pra ele. A Preta Velha também se encontra com a morte, né? Ela fala pro garoto ir procurar um barqueiro, mas só que o barqueiro tem que ter uma moeda pro barqueiro, tá? Então o que acontece? Aqui tá a Preta Velha se despedindo do menino, que tá com o cavalinho aqui, com o burro, né? E aí aparece a espanhola aqui, ó, conversando com ela, tá vendo? Porque como ela uma Preta Velha fala com espíritos, né, benzedeira e tal, então conversando com a morte aqui. E aí essa Preta Velha fala pra ele, olha, pra você chegar no seu destino, na cidade que você quer, você tem que atravessar o rio. Para atravessar o rio você tem que chamar o Baltazar. Ele, quem que é o Baltazar? O Baltazar é um barqueiro. Então, é bem mítico, né? Que é tipo o Caronte, né? Que você tem que atravessar o rio Estige, né? Do inferno ali. Você tem que dar uma moeda pro barqueiro, né? E aqui você tem que dar uma moeda também. Pessoal, o cara vai te pedir uma moeda. Então ele deixa lá o burro dele ali, chama o Baltazar. Olha que interessante. E olha só que bacana. O balão do Baltazar, né, é preto e a letra é vermelha. E aí ele começa a fazer essa jornada, nessa travessia do rio, conversando com o barqueiro, né? E o barqueiro fala, você tem a moeda, né, tal. E eles começam a conversar, e a conversa é muito interessante. E no meio da conversa se descobre que o cara não está usando o corpo dele. O Baltazar é um espírito que possuiu um fulano. Então quem está conversando com o menino é esse espírito. Então o garoto começa a falar assim, não, você tem que devolver o corpo do homem, né, e tal, ele tem filhos e tal. E a conversa desse menino com o barqueiro é ótima. Então, e trabalha com essa coisa dessa religiosidade, né, desse folclore e tal. Por quê? Aqui já também não sei se o Lilo Parra pensou nisso, né, porque o nome Baltazar, quando eu vi isso aqui, assim, eu achei bem interessante, porque isso trabalha com o nosso repertório, né. O Baltazar é um dos três reis magos, né, sabe, os três reis que foram lá ver Jesus nascer e tal. E o Baltazar é o rei preto, é o homem negro, né, de barba, e aqui o Baltazar é negro de barba. Então me lembrou isso, né, que é o rei negro, né, e tal. Então a gente trabalhou já com Umbanda, que é com os ritos católicos, né, então essa brasilidade, né, essa religiosidade do Brasil. Então isso aqui eu achei muito bacana, né. Então realmente não sei se o Lilo Parra, né, e o Jefferson pensaram realmente no Baltazar, mas tá lá, né? Então é um código, né? Um símbolo que eu falei assim, puxa, isso aqui é bem interessante, né? Então você fica viajando assim nas coisas e tal. E é isso, né? Então você vê, né? Que tem esse balão característico, né? Do fulano, com essa letra vermelha. Acontece mais um monte de coisa aqui. E no final ele consegue chegar na igreja. Ele lá paga o padre para conseguir enterrar a mãe no pátio, né? Então ele mesmo que vai enterrar. Então, lembra, o garoto tem 12 anos, né? E assim que a mãe é enterrada, quem aparece? Ele está fazendo oração, né, tal. E quem aparece no meio da oração? A espanhola, a morte, vem falar com ele. Olha só, que bonito isso. E então a conversa que ele tem com a morte também é muito legal, né, muito boa. Então ele conversa com a morte. E a morte que fala assim, não, vamos pôr uma planta aqui no túmulo da sua mãe, né? Então eles pegam uma semente, né? Colocam uma plantinha. Começa a nascer essa árvore. Que lá no final do quadrinho, onde ele quer ser enterrado, aqui ó, tá vendo? O Pedro aqui, ó.
a árvore, que era uma plantinha, aqui a cadeira de rodas dele e tal. E é isso. Então, fim da jornada. Meu, esse quadrinho é fantástico, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a arte também, que assim, quando eu peguei isso aqui lá na biblioteca de 2018, eu fiquei olhando, eu fiquei apaixonado pela arte e me lembrou o neorrealismo. E me lembrou o neorrealismo porque assim, na faculdade eu fiz um trabalho sobre neorrealismo, né? Eu peguei o Portinari e o Almada Negreiros, que é um pintor português que eu adoro. Para quem não conhece, eu vou deixar uns painéis que ele fez aqui assim. Então esse aqui é o Almada Negreiros. E tem uma coisa muito interessante no neorrealismo, né? Que ela, ideologicamente, ela é comprometida com as questões sociais, sabe? E, porque assim, o Portinari, o Almada Negreiros, o Picasso, que me lembrou o Picasso também, ele tem a ver com o expressionismo e o cubismo. Porém, o neorrealismo, ele trabalha também com esse expressionismo, esse cubismo, só que tem uma coisa a mais, que é a ideologia da arte deles, né? Porque esse estilo neorrealista, ele tinha pintura e tal, mas só que ele foi para o cinema e foi para a literatura também, né? Então em Portugal ficou muito forte na literatura, na Itália ficou muito forte no cinema, né, o neorrealismo, porque como eu falei que é ideologicamente, né, comprometido com as questões sociais, o protagonista geralmente é o povo. Como aqui, né, o protagonista é o Pedro, né, que é um menino de 12 anos, que vai levar a mãe e tal, e atravessa todas essas questões, né, da pandemia de 1918, e reflete no nosso estado atual, né. Isso aqui foi feito em 2015, foi bem antes da pandemia agora, né, de um século depois, né, e abrange essa questão social muito forte, né? Então por isso que eu falei assim, poxa, essa aqui é uma obra neorrealista, né? Muito interessante, né? Tanto o traço quanto a questão, né, do texto mesmo fala sobre isso. Mas pensando também na arte hoje, né, a gente não pode mais rotular, porque depois de 22, né, 1922, da antropofagia, a gente tem muitos estilos, né? Então a gente começa a fazer colagens, né? Então você não tem mais um estilo característico seu. Você tem toda essa pluralidade, né? Como a gente tem hoje a globalização, a gente consegue pegar, né, estilos, sei lá, da arte da Índia, da arte da Alemanha, da arte dos Estados Unidos, da França, do Brasil, e você faz essa mistura, né? Essa antropofagia mesmo, né? Então, falar sobre estilo hoje em dia é meio estranho, né? Eu acho pobre, porque é uma combinação de estilos. Porém, para a gente conseguir classificar, conseguir, né, falar a respeito, a gente se baseia em uma referência, né? Então essa referência que eu tenho, né, do neorrealista. E a arte do Jefferson, ela trabalha muito com isso, né? Ela me lembra muito isso, né? E o texto também me lembra muito essas questões abordadas no neorrealismo. Então, realmente não sei se o Lilo Parra, né, e o Jefferson Costa pensaram sobre isso, né? Mas você vê isso, né? Então, é isso. Até mais coisa para falar, mas o vídeo já até ficou grande. Essa obra aqui é fantástica. Então, aconselho você realmente comprar pelo nosso link, que ajuda o nosso canal. Comenta o que você achou e tal. Tem uma coisa também que é muito interessante que você pode fazer, é que deixar um joinha aqui. Deixar um joinha vai ser fantástico. Então, não esquece de compartilhar, de comentar, de curtir. É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais. Não esquece de comentar, dar joinha e tudo mais, né?